pessoal, me chamo Luciana, é um prazer ter vocês aqui conosco. Estamos aqui com Letícia, Marie, Rosemary, Laurides e Viviane. Nesse podcast vamos falar um pouco sobre o tema essencial para a saúde óssea, a dietoterapia na osteoporose e na osteoartrite. Nosso objetivo é compartilhar informações baseadas na ciência sobre como prevenir e tratar essas condições para garantir mais qualidade de vida. Então fiquem com a gente e vamos explorar o papel da nutrição no fortalecimento de ossos e articulações. Agora, a Rose vai falar pra gente um pouco sobre o conceito e a etiologia dessas doenças. A osteoporose ela é uma doença sistêmica progressiva, ou seja, ela afeta vários órgãos e tecidos do corpo e progridem ao longo do tempo. Ela normalmente afeta a massa óssea e causa deterioração da microarquitetura. Também ela causa fragilidade óssea e também aumenta o risco de fraturas. Já a osteoartrite, também conhecida como artrose, ela é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e que também causa alterações ósseas, entre elas os osteófitos, que também são conhecidos como os bicos de papagaio, que são alterações que acontecem na nossa vértebra e é a forma mais comum de doença articular. Afeta principalmente quadris, joelhos, mãos e pés, levando a uma grande incapacidade e perda da qualidade de vida, principalmente na população idosa. Já levando para o lado da etiologia, a osteoporose, na osteoporose se enquadra envelhecimento, deficiência de estrogênio, baixo nível de vitamina D, baixa ingestão de cálcio, distúrbios metabólicos. Já na osteoartrite, gênero, idade, traumas, obesidade e genética e também uso excessivo das articulações, como por exemplo, atividade física excessiva e também algum trabalho que você precisa fazer muita digitação ou usar o mouse, como por exemplo. Led, fala um pouco pra gente sobre a epidemiologia dessa doença. Estima-se que no mundo a osteoporose afeta aproximadamente 200 milhões de pessoas, atingindo 23% das mulheres e 12% dos homens. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas elas sofrem com essa doença. E, segundo o Ministério da Saúde, ocorrem mais de 200 mil óbitos por ano. Esses óbitos eles estão intimamente relacionados com as fraturas. Estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idades iguais ou superiores a 50 anos, eles vão sofrer uma fratura osteoporótica ao longo de sua vida. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos dados de 127 mil fraturas de fêmur por ano e a previsão é que essa quantidade aumente para 160 mil no ano de 2050. Já falando da osteoartrite, mundialmente ela afeta 7,6% da população. E aí, esse valor ele tende a aumentar de 60% a 100% até o ano de 2050. Em um ranking mundial, a osteoartrite ela ocupa a 7ª colocação por causar incapacidades físicas em idosos com mais de 70 anos, principalmente a osteoartrite que afeta os joelhos. Agora, com Vivi, vamos aprender um pouco mais sobre a classificação dessas condições. A osteoporose pode ser classificada como idiopática, que quando não se sabe o motivo da causa, né, disso acontecer, que ocorre normalmente em crianças e adultos jovens de ambos os sexos, que não é o comum, né, de acontecer. Tem a osteoporose primária, que é normalmente relacionada ao envelhecimento, que o tipo 1 quando ocorre com mulheres após a menopausa, e o tipo 2, que são ambos os sexos, quando eles já têm mais de 70 anos. Quanto à classificação da osteoartrite, a primária quando é idiopática, né, que no caso não se sabe, né, o motivo, ou também pode ser por mecanismos genéticos já identificados. Já a osteoartrite secundária ocorre quando era causada por trauma, malformação anatômica, doença congênita ou distúrbios metabólicos.
Vocês conhecem o quadro clínico dessas doenças? Quando nós pensamos em osteoporose, logo nos vem à mente as fraturas, principalmente aquelas que afetam as vértebras, o punho e o quadril. Mas também temos a diminuição da estatura e também o encurvamento da coluna. Mas fora esses sinais e sintomas, nós também podemos citar as dores na coluna, no quadril e no pescoço. Já no que tange à osteoartrite, nós podemos citar as dores articulares, a rigidez e a perda da mobilidade articular, também a perda da flexibilidade, um rangido ou estalos e também um inchaço quando tem a presença de inflamação. Sim, então, para prevenir esses sintomas que nossa amiga Leia acabou de nos informar, existem alimentos que ajudam na prevenção, tipo alimentos ricos em vitamina D. Que alimentos são esses? Peixes gordurosos, óleo de fígado, de bacalhau, de galinha, que são essenciais para a absorção de cálcio no organismo. Alimentos também ricos em cálcio e fósforo, que alimentos eu posso citar para vocês? Tipo ovo, brócolis, couve, soja, amêndoa, sardinha. O que esses alimentos ricos em cálcio e fósforo fazem? Eles são o cálcio ele é principal mineral dos ossos e junto com o fósforo eles trabalham junto no fortalecimento desses ossos. E também tem alimentos ricos em colágeno, que é gelatina, caldo de ossos, carne, suplemento colágeno, que é fundamental também para a elasticidade e para a resistência das articulações. Como nossa colega falou, que a osteoartrite é inflamação nas articulações, também existem alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, que nós encontramos no ômega 3, também que são peixes gordurosos, linhaça, chia. E também existem alimentos que podemos evitar para prevenir essas doenças. Como por exemplo o excesso de proteína, pois o excesso de proteína aumenta a excreção de cálcio pela urina. Também, geralmente, alimentos proteicos tendem a ter maior teor de ferro e o ferro ele acaba, de certa forma, interrompendo na absorção desse cálcio. Alimentos também com muito teor de sódio e sal devem ser evitados, porque também aumenta a excreção de cálcio pela urina. Excesso de gordura, bebidas alcoólicas. Também deve ser evitado alimentos ricos em cafeína, como por exemplo o café, o chá preto, o chá mate, refrigerante à base de cola e guaraná natural. Deve ser evitado também alimentos ricos em ácido oxálico, como o chocolate, beterraba, o morango e o farelo de trigo. Também ter o cuidado com o consumo de alimentos ricos em fósforo, pois o fósforo ele auxilia sim na saúde óssea, mas não deve ser consumido em excesso, pois acaba prejudicando a saúde dos ossos. Então, evitando esses alimentos e adotando uma alimentação equilibrada com essas vitaminas e minerais que são essenciais para a saúde óssea, além de auxiliar a evitar essas doenças, também ajudará como tratamento para pessoas que já sofrem com essas patologias. Certo, e como é que a gente faz para essas pessoas que não conseguem atingir a quantidade necessária desse nutriente no corpo? Normalmente, a melhor fonte é realmente os alimentos. Só que em alguns casos vai ser necessário suplementar o cálcio, né? Que é normalmente em idosos que têm uma baixa absorção de cálcio e de vitamina D, pessoas que também elas não se expõem tanto ao sol, as mulheres que estão entrando na menopausa, né, que tem uma baixa do estrogênio e é necessário esse hormônio, né, para poder ter a absorção do cálcio. E também as pessoas que praticam veganismo, né, já que elas não conseguem alcançar a quantidade de nutrientes necessárias com outros tipos de alimentos, já que não comem ovos, nem leite, nessas coisas, né? Esses alimentos. Agora sim, a suplementação, ela vai ter que ser prescrita por um profissional qualificado, né? Porque o excesso de cálcio, da suplementação de cálcio, ela pode trazer danos cardiovasculares ou então problemas nos rins. Então, pessoal, quando a gente fala no assunto osteoporose e osteoartrite, existem muitas informações que ficam circulando por aí. Mas será que todas são realmente corretas? Vamos juntos esclarecer alguns dos principais mitos e verdades. Então, fizemos algumas perguntas aos nossos telespectadores e vamos ouvir a resposta deles agora. A primeira pergunta foi: apenas o leite é suficiente para obter o cálcio?
Os telespectadores responderam a grande maioria que acha que é verdade. Não, é mito. O leite e seus derivados são boas fontes de cálcio, mas não são as únicas. Existem vegetais escuros como couve, brócolis e também existem sardinhas, gergelim e alimentos fortificados que também são ótimas opções. A segunda pergunta que fizemos: a exposição ao sol é essencial para os ossos saudáveis? Eles prestaram atenção no que vocês explicaram e responderam que essa é verdade. Verdade, o sol ele ativa a produção de vitamina D. Terceira, somente os idosos devem se preocupar com a osteoporose? Responderam aqui que é mito. Verdade, porque por incrível que pareça, a perda óssea começa por volta dos 30 anos de idade. Então a prevenção deve ser feita da juventude com uma alimentação equilibrada e com exercícios físicos. O quarto, somente cálcio serve para prevenir a osteoporose? Eles acham que essa é verdade. Mito. Como a minha amiga Marie falou, a suplementação só é necessária quando há deficiência comprovada por um profissional qualificado. O café e o refrigerante enfraquecem os ossos? Mito ou verdade? Aqui eles responderam que é verdade. O excesso de cafeína em bebida à base de cola pode aumentar a eliminação de cálcio pela urina, favorecendo a perca óssea. Então, é verdade. Então, pessoal, espero ter esclarecido alguns mitos e verdades para vocês. E estamos terminando o nosso episódio a respeito de osteoporose e osteoartrite. Não é, Marie? Isso. E aí, gostaram do episódio? Querem saber mais sobre o assunto? Então, comenta aqui embaixo se vocês tiveram alguma dúvida. E também não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares. E não esquece também de marcar a gente nas redes sociais. E vamos juntos espalhar muito conhecimento e também promover uma alimentação muito mais saudável. É isso, nós estamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!